Boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Como estão? Muito boa noite. Mais uma live desse mês. Boa noite, boa noite. Muito bom vê-los aqui. Boa noite, gente, a todos que estão aqui. Me ouvem bem? Nossa convidada, nossa poeta já chegou. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos. Hoje vamos falar sobre honrar pai e mãe, que é um assunto que eu venho falando desde quando eu comecei a fazer as lives esse ano, que é a base de tudo, né? Honrar pai e mãe. E aí eu resolvi hoje abordar isso para reforçar bem. Vocês podem até achar repetitivo, mas isso é um remédio. É um remédio que a gente toma e que não tem custo nenhum. É um remédio que a gente toma e ele cura todas as nossas feridas. Então, quando eu falo honrar pai e mãe, é tu colocar esse homem e essa mulher bem simples e bem comuns no teu coração e aceitar eles da forma que eles foram, com o que eles te deram. E graças ao ar que entra pelos teus pulmões, se deve a eles. Então, honrar pai e mãe é um remédio que a gente toma todos os dias. Estando os pais vivos, estando os pais longe, estando os pais falecidos, né? Eu quero pedir para vocês compartilharem essa live com os amigos, porque todos aqui, todos podem não ter filhos, mas todos somos filhos, né? Então, assim, podem ser que muitos aqui não são pais e não são mães, mas todos que estão aqui são filhos. Então, encaminhem para os amigos, porque essa live serve para todos, certo? Clique no aviãozinho, encaminhe essa live, toque no coraçãozinho para a gente ter uma, uma boa colocação no Instagram também, certo, gente? E eu vou chamar aqui a nossa convidada, nossa querida Patrícia Cacau. Vamos ver aqui onde é que ela está. Patrícia, se estiver me ouvindo, faz a solicitação para mim, por favor. Gente, que bom tê-los aqui. Essa live vem para aquecer o coração, tocar os corações, né? Que sentirem o chamado e a ressonância. Que é o que eu sempre falo. Aqui ninguém é dono da verdade. Aqui, se a gente puder promover uma semente de reflexão, se a gente puder promover uma pequena mudança num comportamento, num pensamento, isso já valeu. Já valeu o trabalho que a gente tem para estar fazendo isso para vocês. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, tá meio alto. A Patrícia entrando, eu peguei um poema do livro dela e eu quero ler aqui para vocês. Vamos aguardar, ela já me chamou. Ah, Boa tá noite, Patrícia! Tudo bem? Muito bom te bem. ver. Só dar uma organizada aqui na altura, Certo, né? sim, Acho que tá bom. tá bom. Tá.
Acho que tá bom. Tá todo mundo vendo aí direitinho. Acho Se que tiver, tá sim. bom. Patrícia, quero agradecer o teu sim, né, por essa participação, por dividir, compartilhar comigo essa coisa mais linda aqui, que é esse teu livro, que é uma preciosidade. É, E meu querido. eu já estou emocionada porque quando a gente fala de pai e mãe, é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? É um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu estou me sentindo assim muito desafiada. Desde o dia do convite, que assim, borboletas no estômago, 1000 poesias eu escrevi, quer dizer, volta tudo, né? Assim, a gente fica muito mexido. Sim, E é como se a gente passasse novamente por uma prova de fogo, assim, virou pão é, ou ainda é grão, né? é, Mas eu virei pão, eu é, virei pão. Eu não sou mais grão. A é, gente aprende muitas coisas na vida, nunca deixa de passar pelo processo, né? Que o pão, mesmo é, depois de pronto, se ele sobra, ele ainda vira outras coisas. Ele com vira torrada, certeza, ele vira vatapá, ele vai virando coisas. com E certeza. depois que vira pão. É. Mas, Patrícia, eu queria aqui dizer, né, o porquê desse convite. Eu te admirei desde o primeiro momento que eu te conheci. Primeiro, pela tua história de superação, pela leveza que eu senti, como tu leva a vida, o quanto tu é transparente. E ler o teu livro, parece que a gente está do teu lado, assim, ouvindo tu contar isso pra gente. Então eu fiquei muito feliz porque tu é a primeira mulher que participa de uma live comigo. Então Que me bom. sinto honrada pelo teu convite. Muito feliz porque tu faz parte da família, né? Depois eu conto para as pessoas, vamos terminar nossa live. E, Certo. eu escolhi uma poesia tua aqui, se tu me permite poder ler para as pessoas. Fico muito, muito honrada. Adoro ouvir pessoas contando minha poesia. Vamos ver se eu vou fazer jus, né, de uma forma tão bonita como está escrito aqui. Deixa eu só dar pause nisso. Vamos lá. Portas para que te quero. Portas para que te quero. Já bati em muitas portas que não se abriram. Já abri muitas portas que não bateram. Já construí tantas paredes para sustentar portas que eu mesma inventei. Já me preparei para a porta da esperança e ela não abriu. Me decepcionei, chorei, gritei e me descabelei. Mas não enterrei o meu sonho. Levantei os braços e pus-me na ponta dos pés e pulei o muro. E vi que o horizonte não tem portas. Não existem portas para quem consegue ultrapassar espaços físicos e mentais. Porque as chaves de todas as portas estão sempre onde estiveram. Eu sou a porta de mim mesma. Que coisa mais linda! A editora não colocou, mas o último verso desse poema, ele diz, abre-te, Cacau. Olha E, só. e eu sempre, foi maravilhoso, faz muito tempo que eu não ouvia ninguém recitar esse poema, eu até leio pouco ele, Aham. porque tem alguns que, assim, sempre estão mais, né? Tem uns que saltam mais das páginas, conversam Sim, mais com as pessoas, né? sim, sim. Sempre tem. Esse meu poema, Eu e o Medo,
Por sinal, alguns psicoterapeutas e alguns psicólogos trabalham já. Eu tenho um que acho que comprou 10 exemplares para uma turma que ele está trabalhando online. E aí eu quero começar, adorei, né? É isso mesmo que diz o poema, eu sou a porta, e ser feliz é uma decisão. Uhum. Você decide. A felicidade, ela está o tempo todo no nosso entorno. E quando eu falo em felicidade, eu não falo em felicidade como uma utopia e uma coisa completa de um cartão de crédito sem limites, né? Eu falo de que felicidade, ela vem são momentos que você vai se conscientizando e que você vai vendo que aquele momento é um momento bom e você quer ficar com ele, e aquele momento é um momento de felicidade, e assim as coisas vão construindo. Mas, Exatamente. assim, para começar, eu quero começar com essa poesia, Eu e o Medo, e dizer que a estrada não foi fácil, e a estrada não foi fácil só pelas dificuldades que estavam lá fora. A estrada não é fácil, e, e a gente encontra esse caminho na gente, para poder caminhar melhor, né? Com certeza. E aí eu É vou ler Eu e o Medo certo. para mostrar todos os medos que aconteceram nessa trajetória até encontrar o pai e a mãe, que eu não encontrei tão cedo, eu Depois encontrei tarde, tu. Aí depois eu quero né? que tu conte essa história desse encontro. Tá certo. Então tá. Eu e o Medo. O medo diz não vai, eu digo não fico. O medo diz arrisco, eu me arrisco. O medo não pode, eu posso. O medo diz não queira, eu quero. O medo diz não ame, eu amo. O medo diz não pegue, eu pego. Eu e o medo, por medo, com medo. Eu medo, tu medo. Sigo eu e o medo em frente, adiante e sempre. E aí foi eu e o medo. E aí, com 18 anos, eu e o medo resolveu enfrentar a viagem para conhecer o meu pai, que antes eu conhecia mal de ouvir falar. Mas eu sabia onde ele estava e eu resolvi buscá-lo, e a minha mãe não concordava com isso. Eu assisto as tuas lives e como as mães interferem na vida, né? E, e a minha mãe não queria isso. Mas eu disse para ela que eu já tinha 18 anos, e com 18 anos, essa decisão era minha, já não era dela. E partiu eu e o medo para Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Primeiro eu cheguei cedo na cidade, assim, 2 dias antes eu não procurei. 2 dias antes eu fui saber da minha história. 2 dias antes eu fui sondar todos os amigos. 2 dias antes era a agonia. E quando eu já sabia o fio da história, eu fui à praça, onde ele ficava sempre, e eu fiquei quase por uma tarde inteira olhando para ele e ele sem saber que era eu que estava lá. E uma hora eu venci o medo e fui lá falar com ele. É tão emocionante dizer isso, era tão apaixonante aquela relação de um amor tão grande por alguém que eu nunca havia visto, né? Alguém que eu nunca tinha visto. Mas eu amava aquele homem, mesmo sem conhecê-lo. E a partir daí, ele pega na minha mão e já me leva para apresentar para a esposa dele, e conta que eu estava lá na cidade. E ela teve uma participação assim nessa relação muito forte,
Eu sei que tem madrastas por aqui, né? Mas ela foi fantástica, assim. Eu acho que ela me abraçou muito mais do que ele. Isso eu falo de abraçar, de acolher mesmo. Sim. E me leva para casa e sai me apresentando os meus irmãos de um por um. Nessa época, os meninos ainda, acho que o mais velho era Kennedy, e Kennedy era da minha idade, assim, a gente tinha um ano de diferença um para o outro. Mas eu e Kennedy, olhar para Kennedy era como se estivesse olhando para mim numa versão, ele mais clarinho e eu bem mais. Mas eu já encontrei Kennedy fazendo uns movimentos muito parecidos com o meu, assim, ele sempre gostou de pintar, de restaurar, de fazer coisas, de mexer com cores, e os gostos de música da gente era parecido, de roupa era parecido, assim, como eu encontrava alguém que não tinha convivido comigo, que não tinha, né, tinha tido criações diferentes, mas que tinha as mesmas habilidades, o mesmo gosto, e eu vi o quanto o DNA é algo importante. Como o DNA é esse fio que liga no outro, mesmo sem a gente estar convivendo. E chegar a Pau dos Ferros e encontrar lá o fio da minha meada, porque de uma forma extraordinária, eu digo isso, que todas as desventuras da nossa vida, ela faz com que a nossa vida seja uma vida de uma incrível aventura. E, por incrível que pareça, eu não tinha fio de meada, porque a minha mãe era filha adotiva do meu avô, que não, eu não sei quem foram os meus avós por parte de mãe, eu não sei, não tem como descobrir. E do meu pai, eu não cheguei a conhecer, né, os avós por parte de pai. Mas hoje eu tenho um fio. Se alguém perguntar para mim de onde é a sua família, eu digo que é de Pau dos Ferros. Se alguém perguntar o sobrenome, eu não uso o sobrenome do meu pai, né? Eu uso o sobrenome do meu padrasto, que eu fui adotada pelo meu padrasto, mas a minha origem, ela está lá em Pau dos Ferros. E hoje eu sei que vim de um lugar. E a maior dificuldade nessa trajetória, quando você não tem essa ligação com o pai, e com a questão da ancestralidade, da mãe, tudo, é que você não tem para onde voltar. É. Eu passei muitos anos da minha vida sem ter para onde voltar. E quando você não tem aonde voltar, você tem que voltar para si. Você é a sua referência, né? É. E aí, nesse encontro, a gente se encontra a primeira vez, e eu tive outras vezes em Pau dos Ferros, mas com espaços de anos, assim, muito distante um do outro. Eu acredito que eu deva ter estado com meu pai umas 4 ou 5 vezes na vida, mas as vezes que a gente esteve junto sempre foi muito intenso, e uma coisa que eu deixo assim bem claro, eu nunca perguntei ao meu pai o passado, eu nunca mexi nas feridas, eu nunca pedi justificação disso ou daquilo, de decisões. Eu, mesmo na época ainda muito imatura, eu não queria perder tempo com aquilo. Eu queria estar com ele. E aqueles momentos que eu estava com ele, era como se eu quisesse recuperar todo o tempo perdido. Eu queria fazer uma observação, Patrícia, que para a gente não perder, né? Quando tu fala que foi de muita dor, eu consigo imaginar assim, quando eu choro porque as histórias das pessoas me comovem, assim, né? Eu acho que é isso, a gente está aqui para tocar almas, né? E quando as almas se tocam, isso tem um porquê, assim.
Então, quando tu fala em dor e em felicidade, uma das coisas que a gente, erroneamente, a gente acha que a felicidade é a ausência de dor. E a felicidade não tem nada a ver com não ter dor, porque a dor, ela faz parte da nossa vida de ser humano. O sofrimento já é uma opção, mas a dor faz parte da minha história, faz parte da tua, cada um tem as suas dores, né? E ter essa consciência de que isso faz parte e ok, eu posso ultrapassar essas portas e olhar o horizonte, né? Que a dor me coloca e fazer diferente. Então, assim, quando tu fala que essa tua dor, em nenhum momento tu percebe isso, que tu deixou de honrar esse pai por 18 anos que tu não encontrava, que por 18 anos que tu buscava ele, e essa dor não deixou tomar conta de uma forma negativa. Tu usou dessa dor de uma grandeza tão linda, tão pura, tu se colocou tão pequena com a tua grandeza diante do teu pai, que é grande, porque nós somos pequenos diante dos nossos pais, que eu achei a coisa mais linda essa tua história. Porque tu poderia dizer, por que que tu, né, querer as explicações disso, por que que tu não me buscou, porque tu não queria, tu queria aquele pai do jeito que ele era, do jeito que ele foi, com que ele pôde te dar. E esses 4 e 5 encontros com teu pai foi que te trouxeram o fio da meada. Esse preenchimento que eu falo que quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, a gente tem esse fio da meada que a Patrícia coloca, que é esse preenchimento interno, que não é um parceiro que vai nos preencher, não é o nascimento de um filho que vai nos preencher. Esse fio da meada, eu tô toda arrepiada, gente. Esse fio da meada é o fio da meada de quem veio antes da gente, que vem através do nosso pai e da nossa mãe, daquele homem e daquela mulher, bem simples, bem humanos e bem comuns. Tu poderia, com essa tua história, se revoltar contra o teu pai. Não querer mais buscá-lo, não querer conhecer a família, porque tu não teve a convivência com esse pai. E, pelo contrário, tu buscou teus irmãos. Mesmo com o falecimento desse pai, tu continua alimentando essa chama da família. Tu continua alimentando o teu pai e a tua mãe dentro de ti. Então, é isso que é o tomar o pai e mãe com essa grandeza de ser quem eles foram e com que eles te deram, isso foi o suficiente. É não colocar o julgamento do certo, do errado, do bom, do ruim. É pegar essa dor e com essa dor eu vou atravessar essas portas que eu construí ou que alguém colocou para mim e vou além, como tu fizeste, né? Com a tua dor, com a tua história e com amor. Essa é a grande diferença, Patrícia. Então é por isso que eu acho que a minha carência, a minha carência de amor, de tantas coisas, me fizeram valorizar esses momentos. Sim. Porque foram tão raros, né? E me fizeram valorizar esse momento. Uma coisa assim, eu sempre queria deixar muito claro para ele que o motivo que eu estava lá era ele. Que eu não estava lá porque eu ia pedir dinheiro, porque eu não estava lá porque estava precisando de ajuda de uma coisa ou de outra. E olha que eu precisei de muita ajuda. Mas eu nunca cheguei lá miando, né? nem com um chapéu na mão e dizendo assim, a não ser o chapéu do Miami. Olhe para mim, né? A felicidade que eu tive quando eu pude voltar na casa do meu pai, levando para ele já uma herança, né? Que ele já tinha um neto. E querer mostrar para Ítalo o avô que eu falava com tanto orgulho. E foi
para ele, na época, eu acredito que ele tinha 8 ou 9 anos, ele não conseguia assimilar, né, essa intensidade dessa relação, mas ele estava lá, ele pode dizer que conheceu o avô, ele pode olhar para trás e ter um rastro, porque quando a gente encontra os nossos, a gente olha para trás e diz, eu tenho um rastro, eu não sou um fantasma que ando, né, vagando pela terra, que nem rastro eu faço. E depois também de me aprofundar mais com a leitura e compreender a questão da ancestralidade, a questão da minha cor, de reverenciar os que vieram antes de mim, mesmo que eu não saiba o nome deles, mesmo que eu não saiba o fio, né, contado, a cor desse fio, mas para mim é importante. É importante para mim construir a partir de agora essa extensão desse fio que vem através da vida de Ítalo, que é o meu filho. A cada vez que eu tenho um encontro com os meus irmãos, ou que eu sei alguma novidade sobre eles, eu compartilho com ele, porque eu sei que uma hora eu vou, e o fio dele são os meus irmãos, né? E eu tenho essa responsabilidade para com os que virão depois de mim. E isso eu tenho que construir agora, essa ponte, né? Esse laço de afetividade, de amor. E tenho enorme alegria de reconhecer que o meu pai me deixou uma herança, né? Que hoje são de 5 irmãos, éramos 7, agora somos 5. Que a minha mãe me deixou uma herança de 3 irmãos, que agora só são 2. E que a gente está aqui para construir uma nova história. Ao longo desse período que eu fiquei com a ausência deles, eu tive amigos maravilhosos, vestidos de super-heróis, que foram pais, que foram mães para mim, que foram irmãos para mim, mas que não tiraram o lugar da minha herança. Eles jamais vão tirar. Posso até ter laço de afetividade, de amor muito grande com todos os amigos que eu tenho, que seguraram na minha mão ao longo dessa estrada, mas eles, sabendo até mais da minha vida, mesmo assim, eles nunca vão tirar o lugar sagrado que é dessa botija, né, de ouro maravilhosa, que foram esses talentos que o meu pai me deixou de herança, que são os meus irmãos. Esse lugar deles. E é isso, né, Patrícia? O quanto o pai e a mãe têm força dentro da gente. E é essa força que a gente tem que colocar, interiorizar. Não precisa o pai e a mãe estar vivo, porque só assim, ó, tu ficar em silêncio 1 minuto, se conectar com a presença do teu pai e com a presença da tua mãe, isso te dá força. Força, é o que eu falo. Isso é um movimento sistêmico, inclusive, que a gente faz antes de fazer a constelação, que é colocar a presença do pai do nosso lado direito e a da nossa mãe do nosso lado esquerdo. E aí, isso, através dos nossos pais, que a gente recebe a força de todos os nossos antepassados. E o Bert, ele tem uma frase que diz assim, que nós temos a força de 1000 antepassados. Então, quando a gente tem a força desse pai e dessa mãe, imagina o quanto a gente tem poder. O quanto a gente é inteiro perante a vida. O quanto a gente é inteiro. Se alguém na live acha que foi difícil essa relação e descobrir o pai aos 18 anos, mais difícil foi a relação de uma mãe presente e ausente.
Essa foi a parte mais difícil para vencer. Eu passei por vários processos até chegar a hora do agradecer e do compreender que tudo foi como teve que ser. Foi mais difícil, porque para compreender as decisões da minha mãe e para compreender todo o processo que ela passou na minha concepção e nas decisões em relação à minha vida, eu tive que estudar, ver a vida das mulheres em 1960, compreender a questão do racismo, compreender a questão das diferenças de classe. Eu fui por um caminho na literatura para poder descobrir, acolher em mim esse perdão em relação à minha mãe. Porque é muito complicado você ser criada por avós, né, que na verdade são avós que foram, já era adotivo, né, que eram pais adotivos da minha mãe. No meio do caminho, a minha mãe casa novamente, né, forma uma família, eu continuo na casa do meu avô, e depois, com 15 anos de idade, é que eu vou morar na casa da minha mãe. Quando eu fui morar na casa da minha mãe, ela já tinha uma família toda constituída. Eu já chego lá, aonde já não tinha um espaço para mim, porque lá já havia espaço para todo mundo. Eu não cheguei lá numa condição de filha. Eu cheguei lá numa condição de alguém que já serve para alguma coisa, já serve para olhar os irmãos, já serve para trabalhar, já serve para isso, já serve para aquilo. Então, a situação da convivência com a minha mãe ainda foi uma convivência muito mais complicada. Agora, o que eu digo para todas as pessoas, e hoje eu sou mãe, né, mãe do homem de 28 anos, que essas referências que eu não tive de pai e de mãe, eu usei todos esses não, né? O que eu não recebi, eu utilizei como uma referência para não ser do mesmo modelo, para não ser da mesma forma, para que eu tivesse um resultado diferente daquilo que eu passei. Não suprindo tudo, mas estando presente. Porque o que mais me doeu na jornada foi a ausência. Porque na hora que se passa uma situação muito... Todo filho tem isso, né? Quando o filho está bem, mas sentiu alguma coisa, ele grita, mãe. E quando eu saí da casa da minha avó, já não tinha mais por quem chamar. Então, essa foi a parte mais complicada. E é preciso que você chegue a compreender, primeiro, a situação em que vivia uma mulher em 1960, depois entender uma negra em 1960, depois entender uma mulher pobre negra em 1960 e trazer essa história para si e dizer o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, como eu iria me sentir, e esse nível de empatia traz para a gente esse amor ao outro, independente de que tenha sido escolhido por pai ou por mãe. Primeiro você ama o ser humano, e depois você entende que aquele humano foi o teu pai e a tua mãe. E ninguém, isso eu estou falando por convicção própria, ninguém que está aqui presente vai avançar, nem como humano, e nem como pai e mãe, se não consolidar essa porta. Se não fechar essa porta.
porque isso é uma porta que ela fica jorrando poeira o tempo todo. A gente está fazendo uma trajetória, acha que aquilo não afeta muito. O meu primeiro casamento foi um desastre, a minha escolha foi horrível, porque eu estava procurando um pai, não estava procurando um marido. E eu procurei num pai um homem que não tinha condição de ser pai, um homem que não tinha responsabilidade de ser marido, e quanto mais meu pai ou pai do próprio filho. E quanto essa relação de pai e mãe prejudica nas suas relações, nas suas decisões de toda uma vida. Com certeza. Eu queria fazer mais umas colocações. Quando a gente fala, é impressionante, assim, eu vejo nos meus atendimentos, sempre tem um quesito com a mãe, né? Então, a minha mãe não me deu carinho, a minha mãe prefere meus irmãos, a minha mãe prefere o meu irmão, né? A minha, tô falando. Ela vai escrever aqui daqui a pouco. Então, assim, aquela coisa que a gente acha que as mães não foram o suficiente, que não foram perfeitas, que... E aí eu gosto de lembrar uma questão que o Bert falava muito, é que pais imperfeitos produzem filhos fortes. Então, assim, a gente tem que se dar conta que os nossos pais, o meu pai, a minha mãe, o teu pai, a tua mãe, o pai do outro, a mãe do outro, também tiveram a criança deles ferida em algum momento, né? Então, eles também tiveram os traumas e as faltas deles lá atrás. Então, assim, pela história que tu me conta, tua mãe foi adotada, né? Então, assim, ela já não tinha, ela já sentia aquele vazio porque ela não buscava. Quando eu falo de buscar a energia de pai e mãe, gente, é pai e mãe biológico, é o que está aqui, ó, nas nossas células, está na nossa memória celular, né? Não estou desfazendo quem adota, não é isso, mas quando a gente precisa sentir força, a gente tem que se reportar aos nossos pais biológicos. Não aos que nos criaram. Ver com honra, com certeza, e com amor, ok. Mas é voltar na fonte. A fonte é pai e mãe. E aí, quando a gente consegue olhar os nossos pais como crianças que também foram feridas e que também estão compensando algo lá de trás, porque quando eu não me trabalho, alguma questão minha eu não trabalho, quem vem depois de mim vai repetir. Então, a tua mãe não trabalhou algumas questões e aí tu repetiu num casamento, né? Tu repetiu também porque tu não teve um pai presente. Então, se tu perceber, a linha ela segue até a gente começar a botar ordem e botar cada um no seu lugar. E eu gosto de lembrar, principalmente, sabe, Patrícia, para quem reclama muito de mãe, que chega num discurso, a minha mãe não me dava carinho, a minha mãe isso, a minha mãe queria me abortar. Mas assim, é de pensar que foi pelo sim da tua mãe que tu teve a vida, que tu veio ao mundo. Então, ela que te deu o sim 9 meses na barriga dela. Porque a gente sabe que a mãe tem o poder desse sim para o nosso nascimento. É a mãe que vai nos alimentar, é a mãe que vai nos cuidar, é a mãe que vai fazer carinho na barriga quando a gente está ali dentro. Então, que a gente olhe esse fiapo de amor que foi o sim da nossa mãe na gestação, quando a gente não teve essa mãe presente, quando a gente não teve a mãe que a gente gostaria. É de a gente focar nisso, nesse amor, nesse fio dessa mulher que disse o sim para nossa vida. Dessa pessoa bem perfeita, dessa pessoa bem humana e também dessa criança que foi muito ferida. E quando a gente consegue ver nossos pais, não como heróis, mas como pessoas bem comuns, a gente consegue fazer a honra que a gente precisa e que eles precisam também. Que quando a gente quer colocar os nossos pais como heróis, a gente coloca num lugar que não existe.
E a gente exige uma postura que eles não têm. Então, honrar o nosso pai, a nossa mãe é honrar na medida que eles nos deram, na medida que eles foram e na medida que eles puderam ser. E é isso que vai fazer toda a diferença, da gente ser Eu grato. Eu sempre digo que assim, o filho se forma, né, na universidade, o filho é isso, aquilo, outro, quase ninguém vai dizer, a mãe dele era isso, era aquilo, foi a mãe que ajudou, foi a mãe. Não. Mas se o filho vira um bandido, aí fala, mas também a mãe era uma. Ah, meu Deus, só via na rua, era uma vagabunda, não ligava, não sei o quê. Então, assim, a sociedade não honra a mulher, né? É difícil, a sociedade não honra a mulher. Mas a gente não. E Mas, essa consciência machista, isso vai interferir nesse pensar. A cultura vai interferir nesse pensar e nesse olhar para essa mãe. Que você vê que os filhos, na maioria das vezes, os pais se separam, os filhos aceitam o pai com outra mulher, mas se a mãe resolve ter um outro relacionamento, o filho não aceita. É uma questão cultural também que interfere nessas questões. falando na Agora, visão sistêmica, né? Para começar, filho não tem que meter bedelho em relacionamento nem de pai nem de mãe. Da mesma forma, a mãe não tem que se meter no relacionamento dos filhos. São adultos e cada um sabe o que fazem com a nossa vida. Agora, em relação ao que tu fala de que quando é filho de bandido, a mãe não presta, quando o cara é machista, a gente tem que lembrar uma coisa, que eu gosto de falar aqui, sabe, Patrícia? De lembrar que a gente foi educado por mulher. E a gente foi ensinado também por mulheres a não honrar outras mulheres. Isso já está lá atrás, é inconsciente. Então, esse movimento, quando eu tenho um homem machista, esse homem machista foi criado por uma mulher. Sabe? Então, a gente tem que repensar o que a gente está criando, o que a gente está plantando, o que a gente está educando, né? Que isso vem lá de trás, a gente vem com aquela avalanche de 1000 ancestrais que vem. Mas é pensar isso, que esse homem machista, esse homem que bate mulher também foi... A partir de agora que nós somos a geração que pode quebrar essa onda, né? Essa vibe machista, essa criação de pensar nessa... Eu acho que esse assunto é para uma próxima live, para a gente não fugir do nosso tema, né? Tá certo. Que isso vai agora, longe. Uma coisa que eu prometi lá no feed, e eu não posso deixar de dizer aqui, que uma coisa fundamental para mim, na minha questão do meu encontro comigo e com todas essas questões, foi a escrita. Felizmente, a minha avó sempre me incentivou à leitura, e principalmente porque na casa de vó eu fui filha única, né? Mesmo tendo esse patrimônio de 9 irmãos, eu fui criada como filha única, e na casa de vó a distração era bordar, pintar e ler. E a escrita, eu sempre escrevi, sempre na adolescência, e depois também, nunca fui assim de muitos amigos, muitos amigos, mas confidentes muito pouco, e era no caderno que eu confiava todas as coisas, todas essas dores, toda essa falta de compreensão porque as coisas tiveram que ser assim, né? E mesmo que contasse para as pessoas não entenderam o tamanho da profundidade dessa ausência do pai, da mãe. E foi no caderno que eu desabafei e a alma me respondeu, né? Eu sempre digo, escrever é psicografar a própria alma. E foi na escrita que eu desabafei todas essas dores, e foi na escrita que eu descobri esse caminho para compreender
para dizer que tudo foi do jeito que tinha que ser, e eu posso tirar muita coisa boa de tudo que foi ruim. Porque eu também, um livro que eu não abandonei nunca, e foi o meu avô também que me ensinou a ler, junto com ele. A gente lia todos os domingos, quando ele chegava da missa, a gente sentava junto, e pequenininha eu já sentava ao lado dele e ele lia a Bíblia para mim. Isso foi uma coisa, uma herança que ele me deixou. Eu leio a Bíblia há 28 anos, todos os dias. E quando criança, sempre aos domingos com meu avô. E nessa fé, e há um versículo que diz: todas, não são algumas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, de todas as coisas ruins, você tem que olhar o que você vai tirar de proveito daquilo, o que eu vou aprender com aquilo. Eu vivi 13 anos com meu avô, mas tudo que eu vivi com ele foi muito intenso também. E todas as lições de vida, eu ouvia as palavras dele no meu coração em momentos de grande aflição. E ele foi a minha referência de pai, junto, conversando, né, dialogando e ficando de castigo e dizendo: a palavra é uma coisa importante. Aquilo ficou tão forte em mim que hoje eu tenho um zelo pela palavra, eu levo a palavra em mim como quem leva uma hóstia consagrada, né? De saber o quanto essa palavra é uma palavra forte. E eu escutei muita coisa ruim, né, das pessoas, eu escutei coisas ruins da minha mãe também, quando não entende que dentro de você também há uma revolta, uma falta de como compreender, e ninguém quer conversar com você. Em 1970, em 1980, as mães não dialogavam com os filhos. A gente não sabia nada pela boca do pai e da mãe, a gente sabia na rua, né? E com essa palavra e com a escrita e com esse entendimento, a poesia me salvou. A poesia disse que eu podia ser melhor. A poesia disse para mim que eu tinha a minha estrada e que eu podia construir com ela. A poesia chegou para dizer que já não é mais tempo de choro, agora é tempo de alegria. E que toda aquela palavra que eu precisava zelar, eu tinha ela em mim, e eu agora tinha que ser responsável por essa palavra. Então, essa palavra hoje, ela não pode sair da minha boca vazia, ela tem que ir lá e cumprir o propósito. O propósito. Porque a palavra transforma. A palavra pode, né? A boa foi até palavra, né? Foi o poema que eu tinha te falado na tua live anterior, que uma palavra de vida ou de morte. Vamos ler essa. Que página que tá? Palavras, não. Qual que é a página? Acho que é 38, se não me engano. Vamos ver aqui. Eu não sei, já tem um livro novo preparado para o próximo ano. Ó, já sabem. E aí já vai decorar, né? Que tem... É 39. 39? Tá aqui. 39. Quer que eu leia ou tu lê? Lê, né? Palavras, palavras. Sabe aqueles dias difíceis? Recebi uma palavra. Uma palavra muda toda uma história, uma decisão, uma vida. Uma palavra de vida ou de morte. Quero ser uma pessoa de palavras. Quero deixar palavras.
É um legado de palavras. Quero ser lembrada pelas palavras que disse, que escrevi, que rabisquei, que gritei alto ou sussurrei. Olha, sabe aquela mulher? Ela levava sempre palavras. Sabe, tenho que repensar minhas palavras, benditas, malditas, para que elas não sejam mal interpretadas depois que partir. Quero bendizer a vida, as pessoas, os lugares, tudo tem seu lado positivo. Nada de palavras vazias, soltas ao vento. Palavras existem e têm vida própria. Elas têm o poder da transformação. Ela era o verbo que se fez homem. Não desejo que elas fiquem voando por aí. Desejo sim que elas sejam fixas, coladas no coração de quem as ouvir, ler, refletir e possam repetir. Ela deixou palavras, palavras para o porvir. Que coisa mais linda, gente. É. Eu acho maravilhoso tu lendo. Chega, eu fico assim, ó. E é isso, né? E que a gente repense as palavras. Uma das coisas que eu fiz nessas escritas também é olhar para o meu pai e tirar dele tudo que ele fez de bom. Tudo que eu podia ver de bom no meu pai. E depois eu fiz o processo, a minha mãe, o que foi que eu aprendi com a minha mãe era uma mulher tão forte, era uma mulher que, se eu tivesse que escrever um poema para ela, era esse do medo, ela não tinha medo de nada, era assim, muito desbravadora, e gostava de construir, sabe, assim, ela tinha essa coisa de construção. Eu não quero mais, e eu estou prometendo aqui hoje, né? Estou prometendo diante desse. Ai, tem um monte de gente boa, maravilhosa aí que tem vontade de falar, todo mundo, Marta Pinheiro, tá, os meus irmãos estão aí, tá a Marta Gomes, Elane Santos, tem gente aí ó, da minha terra, lá de Patrulité. E assim eu quero aproveitar esse momento tão desafiador que foi para mim e até para algumas amigas eu comentei. Aí tinha uma amiga minha também, que eu acho que ela ainda está por aí, Marta Cortesão, lá na Espanha. E eu conversei com a Marta esses dias, assim, Marta, eu tenho um desafio enorme, honrar o meu pai e a minha mãe numa plateia de eu não sei quantas pessoas. Mas, assim, eu quero aproveitar esse momento, pedir que vocês façam também essa reflexão, né? Olhem para o pai, olhem para a mãe e chupem dele o melhor que ele deixou para vocês, que foi que vocês aprenderam. Qual é o cacoete que o seu pai tem, que você também tem, né? Às vezes Caló diz para mim assim, vixe, que é isso, Luizão, comigo, né? Como é que eu posso ter a cor do meu pai, conviver com ele 5 vezes e ter a cor do meu pai? E Kennedy, às vezes, também diz isso. Vixe, agora, pronto, é o Luizão, né? Quando eu passo alguma resposta, alguma coisa assim. E tirar dessa ancestralidade, dessa tua raiz, né? Que a tua raiz está lá, né? Tu é galho dessa árvore. Tirar o que ele tem de melhor, porque eu amei a minha mãe, mesmo depois de todos os anos, 30 e tantos anos de distância da minha mãe, Deus me deu a oportunidade de conviver com a minha mãe 3 ou 4 meses, e eu escrevi um poema sobre isso, que eu digo no poema que o meu primeiro suspiro foi com ela, e o último dela foi comigo, porque a minha mãe morreu no meu colo. E a minha mãe morreu no meu colo, eu amando a minha mãe, porque o tempo que eu tive com ela, eu tirei dela o melhor que ela tinha, e dizer o que foi que a minha mãe me ensinou. E quando a minha mãe me bateu, o que foi que eu aprendi?
eu aprendi algo de bom naquela hora que ela achava que eu precisava aprender. Então, vamos fazer o suprassumo do pai e da mãe, sem colocar de herói, porque ninguém está de herói, né? Ninguém está de herói aqui na Terra. É verdade. Está todo mundo predisposto, nem nós que somos mães, que fazemos o esforço do mundo para ser a heroína, a super mãe, a super isso. Pode se entrevistar Ítalo, Ítalo vai encher de... A mãe é muito... Ixi, enche a mãe de defeito também, né? E assim, e quando a gente fizer isso, ver o que foi que eu aprendi, o que eles me ensinaram de bom, o que para mim na época não foi favorável, mas que me fez ser essa mulher que eu sou, né? De sair com 18 anos de casa, de não ter o apoio nem do pai nem da mãe, de não ter para onde voltar e dizer eu tenho que bater a poeira, levantar e continuar caminhando porque eu não tenho para onde voltar. E isso me fez essa mulher que eu sou, a mulher que eu sou hoje. Para quem tem o pai e a mãe, que toda vida que você chama mãe, a mãe está lá, poxa, ama essa mãe, sabe? Valoriza. Eu amei a mãe de todas as minhas amigas. Eu era aquela criatura, e ainda sou até hoje. Todo lugar que eu vou, eu quero ficar. E toda mãe de amiga que me abraçava já virava minha mãe, né? Eu tenho uns amigos em Baturité, que a mãe deles, infelizmente, já faleceu, mas eu tinha ela como referência de minha mãe, porque com ela eu chorava, com ela eu miava e ela atendia, né? E eu fui filha de muitas mães, e eu tomei a mãe de muita gente, né? Porque a gente sai se agarrando, querendo encontrar o fio da meada. Mas quando você para e você vê que você é que tem essa decisão, desse fio, aí tudo se encontra, né? Hoje eu tô tão preenchida, para mim tá assim, sabe? Todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, e eu acho que os anjos dizem amém, porque até então, até que enfim, eu encontrei a paz. E é isso que me faz fazer poesia. Que coisa mais linda. E se tu me permite pegar a frase que tu postou hoje, né, da Bíblia, que é sobre honrar o pai e mãe, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te sejam prósperos os teus dias sobre a terra. Eu me arrepio toda, porque nos 10 mandamentos, eles não mandam a gente amar os nossos pais. Eles mandam honrar. Honrar. E honrar é fazer o quê? É fazer boas escolhas para a nossa vida. Quando eu me trato com amor, quando eu faço coisas boas para mim, eu estou honrando a vida que meus pais me deram. Então, é isso. Quando eu falo que a base de tudo é honrar o pai e mãe, do relacionamento, do dinheiro, né, da vida profissional, é o cerne, é o honrar o pai e mãe, que a vida deslancha. Mas a gente precisa honrar isso, com esse movimento da alma e do coração. Sim. Esse passo está em cada um de nós, sabe? Não é fácil, gente, não é fácil. Não, eu falo é simples, mas não é fácil. Eu estou rindo hoje, mas olha, foi muito feia, já chorei muito. Eu tenho meus pais valeu vivos. A pena. Eu tenho meus pais vivos, graças a Deus, né? Os dois bem de saúde, os dois presentes na minha vida. E eu faço todo dia, eu tomo meus pais. Porque isso é um movimento de todo dia. Não é uma coisa, agora eu honro. Não. É quando vem um pensamento que faz uma lembrança que tu não gosta, é tu reverenciar e tu concordar com o que aconteceu, da forma que foi e que tinha que ser. Então, esse honrar, eu falo todo dia,
é a todo momento, é colocar no coração esse pai, esse homem, essa mulher imperfeita, né? E honrar é sim. isso, é esse movimento. Eu aceito, eu Olha, sou uma coisa pequena. tão completa, você tem que olhar até o seu corpo, sabe? É, Às vezes a gente fala assim, essa mulher é tão grande. Aí eu falo com muito orgulho, falo assim, ah, mas meu pai tinha 1,90 m, sabe? Eu gosto de dizer isso, sabe? Isso uhum. me dá uma força quando eu digo quem ele era e que tamanho ele tinha. As E referências, né? é preciso, né? Às vezes eu digo para as meninas brincando, eu digo assim, não, tá tudo bem para mim, não tem problema, eu sou menina de rua, né? Eu sou menina de rua, eu digo isso, né? Mas é uma diferença enorme quando você sabe, quando você tem consciência em si de onde você veio, aonde está o seu rastro, É, que alguém pode procurar e você tem o que contar, né? Eu exatamente. tenho muito o que contar de convivência, mas o pouco que eu disser dele, eu vou dizer com tanta força. E um amigo que nem convivia muito comigo, no dia que a minha mãe faleceu, que eu liguei para ele, eu achei super interessante, eu nunca esqueci aquilo. Quando eu falei, infelizmente, foi ontem, aconteceu e tal, e essa pessoa falou para mim no telefone, a sua mãe cumpriu a missão dela, porque ela deixou muita coisa em você. Você é essa pessoa. Olha, que isso ele me falou há quase 20 anos atrás, né? Meu Deus. E a sua mãe cumpriu a missão dela porque você é do jeito que você é, da forma que você é, com o entendimento que você tem. E uma das coisas que eu aprendi com ela, que eu não posso esquecer, por mais que aconteçam momentos difíceis, ela disse: nunca desista, continue sempre a caminhar, porque a vida traz muita surpresa. E É. isso foi alguma frase que também me levantou em muitas outras situações. Eu não sei do nosso tempo ainda, mas quero falar coisas. É, eu queria só fazer uma observação, já que a gente já está aqui. É, na verdade, já deu 1 hora, mas o Instagram está sendo tão generoso com a gente, porque ele não nos derruba mais depois de 1 hora. Pois é. É, Não eu sei se queria. salva, né? É, é, quando a gente fala em honrar os pais e o quanto isso é importante para a gente manter viva essa chama, né? De pai e mãe. Então, para quem não sabe, a Patrícia ela é minha cunhada, né? Ela é a filha mais velha, né? Irmã mais velha. No caso, ela é a meia-irmã do meu marido, né? Então, assim, essa história eu ouço pelos irmãos, e daí depois que eu te conheci, e que eu me emocionei mais ainda, né, de ver isso. E o que eu queria dizer, Patrícia, é que o quanto me emociona é essa tua busca, né? O quanto tu busca esses irmãos, o quanto isso tu faz questão desse vínculo, mesmo com a morte do pai, né? E Sim, o quanto a, a convivência com os irmãos traz isso, é uma coisa que eu incentivo muito meu marido a procurar sempre a família, porque assim, quando a gente está em contato com os irmãos, a gente também está fazendo, se energizando daquela energia de pai e mãe. Porque quando o meu marido te viu e que ele olhou para o teu pé, ele lembrou do pai dele. Que ele sim. falou, Eu adoro isso. a minha irmã tem o pé igual do meu papai. Então, olha, gente, o quanto isso traz a memória, o quanto isso fortalece o nosso eu. Que isso é essa seiva de pai e mãe. Quando eu olho para minha irmã e eu reconheço nela o meu pai. Quando eu olho minha outra irmã fazendo alguma coisa e que eu vejo o meu pai, isso me traz força. Então, o quanto isso é belo e é lindo. A convivência de família não é fácil, a convivência.
Mas é isso que faz parte. E essas coisas, esses movimentos são necessários para a gente poder dar valor quando a gente tem e quando a gente pode estar perto. Eu aprendi Eu tenho muito, um assim, amor que tem uma. enorme por eles, assim, sabe? Um carinho enorme. E eu gosto de estar com eles, eu gosto de ficar olhando para eles, fico feito boba, né? Acho que cada um tem uma beleza mais interessante do que a outra. Fico procurando meu pai em cada um deles, né? E Olho eles para Ita, encontram. E esse pai tá em todos vocês, nesses 5 aí, né? Como ele tá fluido em vocês. Tanto que um reconhece o pai quando vê, um olha para o outro e vê o pai. Isso é a coisa mais linda, gente. Ítalo também, olho para Ítalo, vejo muito, assim, muitas coisas, muitos traços dos meninos, né, dele. É muito Então, legal isso. qual o seu. Pode ficar à vontade com teus recados Pronto, aí. né? Gente, olha, muita gratidão a todos que estiveram aqui. Olha, escrevam, escrevam, independente que seja poesia ou não. Peguem um caderno, desabafem tudo lá, sabe? Antes de conversar com esse pai, com essa mãe, escrevam. Tem assim vários cadernos como eu tenho, escrevo até hoje, porque isso é um processo, né? Cada dia vai fluindo e cada dia vai surgindo uma coisa nova. Eu quero dizer para vocês que, fora os quintais, eu também faço cordel. Sou Ai, cheia que de coisa. legal! Eu também faço cordel. E os quintais, ele foi publicado agora, na pandemia, com a capa da artista plástica Raíssa Cristina, com É a lindo, editora de gente. Portugal, a Infinita Lisboa. Veio E ele marca-texto junto. marca texto, eu ainda tenho exemplares no Brasil, porque ele está à venda aqui e está à venda na Europa também. Ainda tenho exemplares no Brasil. Agora, para o Natal, tem uma promoção, eu vou colocar lá no meu feed. Você vai comprar um e vai dar o e-book de presente para o melhor amigo. Ou Ai, que vice-versa. lindo! Você fica com o e-book e presenteia com. Muito legal. Participei do Festival de Poesia de Fortaleza, fui uma das selecionadas no ano passado, e já participei em torno mais ou menos de umas 12 coletâneas aqui no Brasil e na Europa também. E hoje eu sou agente literário, eu não me aquietei de publicar só na Europa, porque nunca publiquei no Brasil, todas as minhas publicações foram fora. E aí eu levo poetas nordestinos para publicarem também em Portugal e publicarem. Agora eu também fiz uma parceria com a Alemanha, vai sair alguns e-books aí com a Cris Herrmann, lá na Alemanha. E a gente sempre está fazendo coisas, né? Favorecendo a vida da gente e a vida do outro, que é o que é mais importante. Aí eu faço a coordenação também desse projeto junto com a Adriana Mairim, Adna e José Sandro, que se chama Ecos do Nordeste. É uma coletânea que a gente já está no terceiro ano e só publicamos poetas nordestinos. Todo ano a gente leva essas aves de arribação, né? Agora a gente já vai estar recebendo o terceiro ano e todo ano tem um edital do Ecos do Nordeste, sai um por ano. Aqui eu não podia deixar de falar, é a coletânea Mulherio das Letras Portugal, porque eu participo de um movimento que se chama Mulherio das Letras, que é um movimento que abriu em 2017 com Maria Valéria Rezende e um grupo de escritoras. Hoje somos 7.000 mulheres pelo mundo, escrevendo e fazendo arte. E agora, já para 2021, a gente tem um grande desafio, que nós abrimos o Mulherio das Letras União Europa, aonde agrega 8 países da Europa, e junto com Marta Cortesão, junto com Cris Herrmann, junto com Adriana Mairink, Daniela Cavalcante,
Ana de Miller e Inês Holundé, e a gente vai estar fazendo essa ponte Brasil-Europa, divulgando literatura brasileira para o mundo. Essa sou eu, Patrícia Cacau. Viu só, gente, o que que a A dor... filha de Luizão, a filha de Luizão e de Maria Wagner. Gratidão, Luizão e Maria, por essa preciosidade. Gratidão a esse pai e essa mãe que te deram a vida e esse dom que tu desenvolveu com a tua dor, né? Ah, para a Serra, Marta Cortesão está dizendo, para a Serra. Uma das coisas que a teoria sistêmica que Bert sempre falava, né? Era que a dor, ela só vai nos ensinar quando eu não for, quando essa dor não me permite ser cruel com os outros. Porque tem pessoas que sentem a dor e elas usam essa dor para chicotear os outros, para maltratar os outros, para, né? Então, essa dor que faz com que a gente seja o tirano na vida do outro não faz a gente crescer. Mas aquela dor que a gente, aquela dor genuína que faz a gente crescer, é essa dor que nos leva além. Aquela dor que a gente sente com honra, sabe? Sem precisar manchar quem está à nossa volta. Então, digamos que esse é um dos resultados da tua dor. Olha o quanto a gente pode, com a dor, chegar em lugares inimagináveis, em vez de ficar se lamentando, reclamando, se vitimizando. Então, assim, essa mulher é um exemplo. É um exemplo da onde o que a gente pode fazer com a nossa dor. Eu sou um exemplo de que a palavra lava a dor, sabe? É verdade. A palavra lava a dor. Essa palavra lavou a minha dor. Eu não posso esquecer a minha gratidão, a minha fé cultivada dia a dia, desse Deus Pai invisível que cuidou de mim, que segurou na minha mão e que disse, vamos só mais um dia, é só mais um dia, né? Que uma noite pode ser de lágrima, mas que o amanhecer vai ser diferente. E é com fé que a gente chega lá. Eu vou ler o último poema para agradecer todas as pessoas que estão aqui. Certo. Gente, muito obrigada, agradecer os meus irmãos, que eu já vi muitos passar aí, o Túlio, a Mara, Caló, né? E vi muitos passar por aí e dizer que a gente constrói essa relação, né? Relação a gente constrói. Com certeza. E eu vou ler o meu poema de despedida, que se chama Gente. Pode ser? Pode. Já tá. Eu não sei do tempo. Ando com mania de gente. Vou me despedir